Na Sierra Nevada existia um trecho de ferrovia onde o maior inimigo não era a subida, não era a neve. Era o ar. Um lugar onde trabalhar dentro de uma locomotiva significava se expor, viagem após viagem, a uma asfixia lenta e inevitável. No começo do século XX, principalmente entre 1900 e 1908, essa travessia de montanha virou a mais perigosa de todo o sistema ferroviário americano. Não por acidentes espetaculares, mas por algo muito mais difícil de perceber. Os homens que conduziam os trens começavam a desmaiar enquanto avançavam. Alguns conseguiam aguentar até sair, outros não. Os registros internos da ferrovia mostram um padrão que se repete: maquinistas e foguistas inconscientes dentro da cabine, hospitalizações constantes, casos documentados de intoxicação por gases e mortes que não dava para atribuir a falha mecânica nem a erro humano. O problema não era pontual, fazia parte do trajeto. A linha cruzava a Sierra Nevada subindo de regiões de floresta até passar dos 2.100 metros de altitude. Para manter o serviço no inverno, a empresa tinha construído quilômetros de coberturas de madeira e túneis cavados na rocha, cuja função era proteger os trilhos da neve e das avalanches. Na prática, criaram uma armadilha quase contínua. Por cerca de 64 quilômetros, os trens rodavam dentro de um corredor fechado, estreito e escuro, sem ventilação de verdade. Nos trechos mais pesados, a inclinação chegava a 2,2%, o suficiente para obrigar a reduzir a velocidade ao mínimo. Para conseguir subir, era preciso usar 2, às vezes 3 locomotivas funcionando no limite. Isso significava fogo o tempo todo, consumo alto e emissão contínua de gases. Em campo aberto, a fumaça se espalhava sem problema, mas dentro dos túneis das coberturas não tinha para onde ir, batia no teto, se acumulava e voltava direto para a cabine. A cada metro percorrido, o interior saturava de monóxido de carbono e vapor quente. Quanto mais longo o trecho fechado, maior a concentração. Alguns túneis passavam de 500 metros sem nenhuma abertura lateral, e o mais extenso atravessava a montanha por 1.659 pés de escuridão. Mas o perigo real não estava num túnel só. O perigo era a sequência. Túnel atrás de túnel, cobertura atrás de cobertura, horas inteiras sem ar limpo. No inverno, a neve lacrava qualquer chance de renovação. No verão, a madeira absorvia o calor e a temperatura subia a níveis extremos. Dentro da cabine, a situação era crítica. A visibilidade caía, a respiração ficava pesada e a fadiga chegava rápido. Ficar consciente exigia esforço constante, e cada subida por aquela passagem virava uma exposição prolongada a um ambiente tóxico. A ferrovia tinha conseguido conquistar a Sierra Nevada, mas o preço estava ficando alto demais. A maior obra de engenharia da empresa tinha virado o ponto mais perigoso de toda a malha. Enquanto o trajeto continuava funcionando, a lista de tripulantes afetados só crescia. Isso aqui tá só começando. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta, porque o que vem agora é ainda mais impressionante. A direção da ferrovia entendia o problema, mas não queria aceitar a causa de verdade. Mudar o trajeto era impossível. Mexer na montanha, nem pensar. Então todas as decisões foram para o único caminho que parecia viável: proteger o pessoal sem tocar na locomotiva. A partir de 1905, a Southern Pacific Railroad começou a tomar medidas de emergência. E a primeira foi tão simples quanto desesperada. Distribuíram máscaras feitas de algodão e feltro para todas as equipes que trabalhavam na travessia. As instruções eram diretas: encharcar o pano em água, cobrir nariz e boca, e torcer para ele filtrar os gases mais perigosos. Na prática, foi um fracasso. Depois de poucos túneis, o material já estava empapado de fuligem, e respirar pela máscara ficava quase tão difícil quanto puxar a fumaça direto. Os relatos dos trabalhadores falavam de tontura que não passava, dor de cabeça e um gosto metálico que continuava mesmo depois de sair pro ar livre. Nos casos mais graves, a proteção não fazia diferença nenhuma. Os desmaios continuaram. Diante desse fracasso, a empresa tentou soluções mecânicas. Engenheiros começaram a instalar defletores nas chaminés, placas de metal,
capotas e ângulos pensados para jogar a fumaça para cima ou para longe da cabine. Na teoria fazia sentido, na realidade, não funcionou. Dentro do túnel, a fumaça ignorava qualquer acessório. Batia no teto, se espalhava e voltava com força. Em alguns testes, os defletores pioraram a situação porque a fuligem cobria o para-brisa e reduzia a visibilidade. Em 1907, um desses testes quase terminou em tragédia quando o maquinista mal conseguiu frear a tempo porque não enxergou um sinal. E não foi caso isolado. Os memorandos internos começaram a mostrar frustração. Ajustaram os horários para dar mais intervalo entre os trens, na esperança de que os túneis esvaziassem. Mandaram manter portas abertas para melhorar a circulação de ar. Recomendaram ficar de olho em sintomas de exaustão pelo calor. Como último recurso, amarrar panos molhados no rosto. Nada disso resolvia o problema de verdade. O ar continuava irrespirável, a temperatura continuava subindo e a lista de hospitalizações só aumentava. Só em 1906, mais de 20 trabalhadores foram atendidos por intoxicação naquele trecho. Os próprios relatórios de segurança admitiam que nenhuma medida tinha dado resultado real. Em 1908, a situação era insustentável. As equipes estavam exaustas, revoltadas, e sabiam que cada subida repetia o mesmo risco. As soluções aplicadas eram só remendos, não curavam nada. A empresa estava diante de uma escolha difícil: continuar acumulando incidentes ou aceitar uma ideia que ia contra tudo o que a ferrovia sempre acreditou. A discussão já não era técnica, era de sobrevivência, e estava prestes a cruzar uma linha que ninguém na indústria tinha ousado cruzar até então. A partir desse ponto, a conversa deixou de ser sobre máscaras, horários ou ajustes pequenos. O problema não era mais operacional, era estrutural, e dentro da empresa todo mundo sabia. Só que poucos tinham coragem de falar. Na primavera de 1908, o tom das reuniões mudou. Os relatórios que vinham da montanha não falavam de falhas pontuais, falavam de uma crise crônica. Cada subida repetia o mesmo roteiro: perda de consciência, risco de um trem ficar sem controle, consequências imprevisíveis lá embaixo, longe dos túneis. O peso dessa realidade caiu na mesa do engenheiro-chefe, William Hood. Ele não era um estranho na Sierra. Tinha passado anos projetando proteções contra avalanches, estudando o terreno, resolvendo problemas que muita gente achava impossíveis. Mas dessa vez não era neve, não era rocha, era ar. A proposta que ele apresentou não tentava amenizar o problema, tentava eliminar pela raiz. O raciocínio era direto e difícil de engolir. Colocar a tripulação na frente da caldeira e da chaminé, fazer com que a fumaça ficasse sempre para trás, conduzir o trem do lado oposto ao normal. A reação foi imediata. Dentro da sala, vários diretores acharam a ideia absurda. Para eles, a locomotiva protegia justamente porque a massa da frente funcionava como escudo. Tirar isso significava deixar a equipe exposta a qualquer obstáculo nos trilhos, sem margem, sem amortecimento. As objeções vieram rápido. Representantes sindicais classificaram o projeto como perigoso. Engenheiros experientes disseram que era um convite ao desastre, e circularam alertas jurídicos sobre a responsabilidade que a empresa assumiria no primeiro acidente de frente. Até a imprensa especializada entrou na crítica. Algumas publicações do setor ridicularizaram o desenho, descrevendo como uma máquina que parecia estar fugindo de si mesma. A ideia virou piada antes mesmo de existir em aço. Mas fora daquela sala, na montanha, a visão era outra. Abaixo-assinados de maquinistas e foguistas começaram a chegar na administração. Não falavam de teoria nem de estética, falavam de enterro, de colegas que não voltaram. Para eles, o risco de batida era uma possibilidade distante. A asfixia era certeza. Repetida. Hood manteve a posição com números. Mais de 20 hospitalizações num ano só, várias mortes desde 1905, dados mostrando que todas as soluções anteriores tinham falhado. O argumento dele era simples: se nada mudasse, o próximo incidente grave não ia ser intoxicação, ia ser um trem desgovernado descendo em direção à área povoada. O debate se arrastou por meses,
e os memorandos internos mostram uma empresa rachada entre tradição e sobrevivência. Não era inovação por orgulho, era aceitar que o modelo clássico tinha encontrado um limite imposto pela montanha. No fim daquele ano, a balança pendeu. Não por convicção total, por esgotamento. A companhia decidiu seguir em frente com uma encomenda experimental, uma aposta sem precedente na ferrovia de linha principal dos Estados Unidos. O contrato foi fechado com a Baldwin Locomotive Works. O pedido não era uma variação pequena, era uma máquina totalmente diferente, pensada para enfrentar a travessia mais perigosa do sistema a partir de uma lógica invertida. Naquele momento, a empresa tinha acabado de apostar sua reputação, seu dinheiro e a segurança das suas equipes numa ideia que muita gente chamava de loucura. O próximo passo não seria mais no papel. Ia ganhar forma em aço, óleo e vapor. E ainda faltava provar se aquela decisão ia mudar alguma coisa de verdade. Quando a decisão foi batida, o problema deixou de ser político ou conceitual. Dali em diante, tudo se resumiu a uma pergunta prática. Dava para construir uma locomotiva assim e fazer ela funcionar de verdade. A encomenda que chegou nas oficinas não era para virar uma máquina que já existia. Isso não ia resolver nada. Colocar a cabine na frente obrigava a repensar cada sistema interno: combustível, água, vapor, controle, estrutura. Tudo tinha que funcionar ao longo de uma locomotiva de mais de 30 metros, articulada, enfrentando curvas fechadas e subidas extremas o tempo todo. O primeiro obstáculo foi o combustível. Carvão estava fora de cogitação porque não tinha jeito seguro nem prático de levar ele manualmente de um tender lá atrás até a fornalha que ficava junto da cabine na frente. A única alternativa era petróleo. Na costa oeste, isso era viável. O acesso a óleo pesado permitia alimentar a caldeira por tubulação pressurizada. Nessas máquinas novas, o combustível ficava no reservatório traseiro e era empurrado para frente por dutos de aço que atravessavam todo o conjunto. Não eram linhas retas, passavam por zonas que se moviam, eixos, articulações, pontos de flexão constante. Para resolver, os engenheiros criaram juntas esféricas capazes de acompanhar o movimento da locomotiva sem vazar. Por essas conexões passava petróleo, quente sob pressão junto com água e vapor. Tudo isso enquanto o trem avançava por curvas fechadas no meio da montanha. Uma falha não significava só pane. Podia significar incêndio. O projeto adotou estrutura articulada. 2 conjuntos de rodas motrizes ligados por um ponto central permitiam distribuir o peso e acompanhar o traçado. A cabine e a fornalha ficavam na frente. O tender, o combustível e parte do sistema de vapor ficavam atrás. O resultado era uma máquina enorme, flexível, completamente diferente de qualquer outra em operação regular. As primeiras unidades foram entregues com numeração de série experimental. Por fora, a aparência causava estranhamento porque a cabine puxando o trem quebrava décadas de costume visual. Por dentro, a experiência era ainda mais radical. Nos primeiros testes pela montanha, as equipes sentiram a diferença na hora. Ao entrar nos túneis e coberturas, o ar continuava limpo, a visibilidade não caía, a fumaça ficava para trás. Exatamente onde o projeto tinha prometido. Os foguistas não alimentavam mais fogo com pá, regulavam válvulas, ajustavam queimadores, controlavam a combustão com precisão. Os maquinistas conseguiam ver os trilhos direto, sem aquela nuvem permanente na cara. Pela primeira vez, atravessar aqueles trechos não exigia prender a respiração. Cada viagem era acompanhada de perto. Checavam juntas pressões, temperaturas, consumo. Procuravam vazamento. Analisavam como a estrutura articulada se comportava sob carga máxima. A prioridade não era desempenho, era confirmar se a ideia funcionava sem botar ninguém em risco. Os relatórios que voltavam da Sierra batiam no mesmo ponto. O conceito era viável. O problema que tinha causado anos de intoxicação estava sendo resolvido por projeto, não por remendo. Mas ainda restava uma dúvida maior. Uma coisa era a locomotiva sobreviver à montanha. Outra era saber se ela conseguia dominar aquilo de forma consistente, substituir as máquinas tradicionais,
aguentar o tráfego pesado por anos. Essa resposta ainda não existia. E quem ia dar era a montanha, não os engenheiros. Com o tempo, aquele projeto deixou de ser visto como esquisitice e virou ferramenta essencial. Na Sierra Nevada, a locomotiva com cabine na frente não só permitiu continuar operando, mudou completamente o jeito de trabalhar na montanha. Os registros internos começaram a mostrar uma diferença clara. As intoxicações por gases sumiram, os desmaios deixaram de fazer parte da rotina, e a visibilidade nos túneis e coberturas melhorou de forma drástica. Dava para identificar sinais e obstáculos com antecedência, mesmo nos trechos mais fechados. A melhora não foi só humana, foi operacional também. Essas máquinas conseguiam puxar cargas que antes precisavam de reforço. Menos locomotivas por trem, menos paradas, menos atraso acumulado. A travessia que por décadas tinha sido uma ameaça constante passou a funcionar com uma estabilidade que ninguém tinha visto antes. Por mais de 30 anos, esse projeto dominou a ferrovia de montanha no oeste. O que muita gente chamou de ultrapassado ou perigoso acabou se tornando a solução mais eficiente já usada naquele ambiente. Não por tradição, não por estética, por um motivo concreto. Resolvia um problema real. Mas ferrovia não para. No começo dos anos 50, as locomotivas diesel-elétricas começaram a tomar o lugar do vapor. Eram mais simples, mais baratas de manter e não dependiam de caldeira nem de sistema complexo. Para uma indústria pressionada por custo e concorrência, a mudança era questão de tempo. Em poucos anos, aquelas máquinas enormes que tinham salvado tanta vida pararam de rodar. Não porque falharam, porque o sistema inteiro mudou. Quase todas foram desmontadas. Só uma foi preservada. Um testemunho silencioso de uma época em que uma decisão de projeto fez a diferença entre voltar para casa ou não. Hoje, essa locomotiva que sobreviveu lembra uma coisa fundamental. O progresso de verdade nem sempre segue o caminho mais fácil. Às vezes exige ir contra o que todo mundo acredita, mesmo quando todos dizem que é erro. E é justamente por isso que esse conteúdo importa. Pouquíssimos canais no YouTube falam de locomotiva, menos ainda param para contar a história dessas máquinas e das decisões que mudaram a vida de quem operava elas. Se esse tipo de história te interessa, se inscreve, deixa o like e mostra teu apoio, porque quase ninguém está contando isso. Nos vemos no próximo vídeo.